Meus irmãos, meus queridos, glória a Deus. Quero te desejar uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Eu não sei o momento que você vai parar para ouvir essas palavras. Ficarei muito feliz se você parar para ouvir, meu irmão, porque é muito importante a gente aprender de Jesus. Sabemos que sem Jesus nós não somos nada. Eu quero trazer aqui uma palavra da parte de Deus que talvez você não tenha o conhecimento. Vivemos em um período de festas, né? Festa mundana, mas muitas vezes as pessoas celebram essas festas, mas não sabem o significado dessas festas. Celebra de maneira errada. Por isso que é bom a gente ler a palavra de Deus, ouvir e ler e aprender. Porque às vezes a maioria dos ensinadores não ensina. Lê um versículo, passa para a palavra, não explica a palavra, ali fala coisa com coisa e as pessoas acabam não entendendo e nem sabendo o significado da palavra do Senhor. Eu vou ler aqui no livro de Mateus, no capítulo 14, o verso 1 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler. Naquele tempo ouviu Herodes o tetrarca a fama de Jesus e disse aos seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso está estas maravilhas perante ele. O rei Herodes, irmãos, reinava naquele tempo, né? E o rei Herodes, ele tinha um irmão chamado Filipe. Naquela época do seu reinado, ele tinha um irmão chamado Filipe, que esse irmão era casado, tinha sua esposa. Mas aconteceu esse período, que Filipe, né, Herodes, o irmão de Filipe, vai tomar a mulher de Filipe, do seu irmão. Possuiu a mulher do seu irmão, que significa sua cunhada. João Batista ficou sabendo desse mal que Herodes fez e foi até Herodes conversar com ele que não era lícito, errado o que ele fez, tomar e possuir a mulher do seu irmão. Herodes se dignou com Jesus, tanto ele como a mulher, né? A sua cunhada, que passou a ser sua mulher. Aconteceu que o Herodes prendeu João Batista. João Batista foi preso por causa disso. É por isso, irmão, que a verdade, ela dói. Sempre estou dizendo isso. A verdade, ela é número 1 para poder fazer inimigo. Por que faz inimigo? Porque o errado não gosta de ouvir a verdade. Quando a verdade chega, é como se fosse um meteorático em cima de uma ferida. Quando o meteorático toca na ferida, dói, né? Assim é a verdade em cima da mentira, em cima do erro, aí dói. Por isso que sempre a verdade causa inimigo, porque ninguém quer ouvir e aceitar a verdade. Principalmente quando o erro já está enraizado. É difícil da verdade ser sua amiga ou seu amigo por causa do erro. Isso, irmão, aconteceu com Herodes, prendeu João Batista,
porque João Batista falou com ele a verdade, que não podia, não era lícito, era contra a lei de Deus, ele possuía a mulher do seu irmão. E com isso prenderam João Batista. Aconteceu que um período de um tempo, a Bíblia não fala, né? O tempo só aconteceu que o rei Herodes, ele comemorou o seu aniversário. Fez uma grande festa no seu aniversário. E o tempo era tempo chuvoso. Você sabe que festa de rei, né, não vai entrar qualquer um, né? Entra os convidados. Mas sempre tinha e tem, né, alguém que participa. Porque é uma festa, né? O aniversário do rei, era o rei naquela época, naquele tempo, ajuntou muita gente, convidados dentro de casa e muita gente para o lado de fora. Aconteceu que o tempo era tempo chuvoso, tempo de frio, a noite fria. O que aquele povo fizeram? Fizeram um fogo no meio ali do templo para se aquecer do frio, porque o frio era demais naquela época. Porque é uma fogueira, né? O que eles fazem no dia de hoje. Mas aquela festa não estava celebrando João Batista, estava comemorando o aniversário de Herodes. E aconteceu que ali naquela festa, no palácio do rei, a filha da Herodina, da mulher que ele tomou do seu irmão, saiu dançando diante do rei, ali diante da multidão que estava ali dentro de casa. Dançando, o rei se maravilhou de ver aquela menina dançando ali no meio do povo. E jurou para que ela pedisse o que ela quisesse, que ele o daria. Por esse momento que Satanás possuiu tanto a menina como a mãe. Porque a menina podia escolher o que ela queria ali quando o rei disse para ela. Ela podia escolher qualquer coisa. Mas o demônio tocou no coração dela para ela ir até a mãe, a Herodina, mulher que era de mulher do irmão de Filipe, e disse, o rei disse para eu pedir qualquer coisa que ele me daria. A mãe, possuída pelo demônio, né, pegou uma bandeja e disse, vai, representa-te a ele e pede a cabeça de João Batista aqui nesse prato. Como a maldade, irmãos, no coração das pessoas. Por quê? Só porque ouviu uma verdade. Só porque ouviu uma verdade para se sair do erro. Mas preferiu o erro, a maldade. Aquela menina foi até ao rei e disse, vim pedir o que me deste. Aqui está esse prato, eu quero aqui a cabeça de João Batista nesse prato. O rei se esturbou-se muito para não querer fazê-la, porque respeitava como um profeta, era um profeta, mas ele jurou diante de todos aqueles que estavam ali, os conselheiros, né? Governadores, estavam ali presentes, ele jurou que o daria o que ela pedisse. E aconteceu que ele mandou que o seu soldado fosse e tirasse a cabeça de João Batista. Colocou-se no prato e chegou cá e entregou àquela menina. E a menina foi e entregou para sua mãe. Isso que foi a história de João Batista. Como
hoje é comemorado de maneira erradamente. Em vez de clamar, né, às vezes até chorar por a morte de um profeta, que foi um dos maiores profetas aqui na face da terra, foi João Batista, que pregava o Evangelho de Cristo, batizava para o arrependimento de pecado. Eles comemoram de maneira errada, em vez de às vezes estar chorando, estar comemorando a morte do servo de Deus. Talvez que João Batista já tivesse despertado do seu sono, ele teria ódio do que acontece todo ano. Porque não é para comemorar dessa maneira, mas falta de conhecimento e ensinamento de certas igrejas erradas. O povo faz isso, irmãos. Mas é errado. Essa é a história de João Batista, o servo de Deus. Por isso, é que a gente devemos estar sempre buscando na palavra do Senhor, entendimento, porque eu sei que tem pessoas que não servem, que não é cristão, mas tem o temor, respeita as coisas de Deus. Tem ímpio que tem obra de justo, e aquele que tem obra de justo respeita as obras do Senhor. E às vezes tem que ter justo, que assim está escrito, que tem obra de ímpio, mas não respeita. Às vezes está no meio, até no meio da folia, comemorando, festejando, se alegrando com a morte do servo de Deus. Vamos, irmão, buscar do Senhor o entendimento, o conhecimento da palavra de Deus, para que nós venhamos a cada dia aprender de Jesus. Porque foi assim que ele disse: aprendei de mim. Vamos procurar aprender de Cristo, para que nós possamos alcançar a nossa vida eterna, assim como João Batista, que dorme, descansa, esperando o arrebatamento da igreja para receber a sua coroa, a sua vitória. Que Deus nos proteja, que Deus nos livre de todo perigo, de todo mal, que Deus nos dê sabedoria para que nós estejamos sempre, dia a dia, fazendo o que é do agrado de Deus. Fica na paz do Senhor, que Deus te abençoe, te dá um dia, de uma noite, uma tarde de paz para você e toda a sua família. Que Deus nos abençoe. Fica na paz, meus irmãos. Até o próximo vídeo, se for da vontade de Deus. Porque hoje estou sabendo, até aqui estou sabendo, mas não sei mais tarde e nem o dia de amanhã. Que Deus nos proteja e nos guarde e nos livre de todo mal. Até lá, meus irmãos. Fica na paz.